Sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Lucas, capítulos 3, seguindo o batismo de Jesus. E aconteceu que ao ser de todo o povo batizado também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Mataé, Mataé, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Mate, Mate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Judá, Judá, filho de Joaná, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, e de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adi, filho de Cozã, este Eumadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este Matatate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, desde o filho de Joanã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de José, José, filho de Obede, Obede, filho de Boaz, este filho de Sala, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esron, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Peleg, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxed, Arfaxed, filho de Sem, este filho de Noé, Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim das quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-se, mostrou no monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dai-te-ai toda a autoridade e glória desde o reino, porque ele me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, todo será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás somente ele, darás culto. Então levou Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos, e para que não tropeces em alguma pedra.
Respondeu Jesus: dito que está, tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Jesus volta a Galiléia, principia sua missão. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Jesus prega em Nazaré, rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tu que ouvimos ter-te dado em Cafarnaum, faz-no também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinado grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias dos profetas Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantaram-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cimo da morte, sobre o qual estava edificado, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se à cura de um endemoniado em Cafarnaum, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, que ensinava no sábado. E muitos se maravilharam na sua doutrina, porque a palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viste para perder-nos? Bem sei que és santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cata-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos que eles saem. E sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos tinham enfermos, e diferentes moléstias los traziam, e eles curavam, impondo
as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Eles, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu, foi para o lugar deserto. As multidões o procuravam e foram junto deles, e estavam para que não deixassem. Ele, porém, lhes diz: É necessário que anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. Pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembaiado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse aos poucos da praia. Sentando-se, ensinava do barco multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, vista a pesca que fizera, admiração apoderou-se dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simeão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastado eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. A cura dos leprosos. Aconteceu que, estando numa das cidades, veio à presença de um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pedes, purifica-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero que fique limpo. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra.